programa Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar aqui sobre agrotóxicos. Eles podem aumentar a vulnerabilidade à Covid-19. É o que revela o relatório que tem uma indagação e acaba de ser lançado. Agronegócio e pandemia no Brasil, uma sindemia, está agravando a pandemia de Covid-19? Esse documento foi produzido por pesquisadores do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco, em parceria com a International Pollutants Elimination Network, IPEN. A IPEN é uma rede de organizações não governamentais que atua em mais de 100 países para reduzir e eliminar os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por produtos tóxicos. Neste trabalho participaram pesquisadores de Portugal, Dinamarca, Brasil. No total são 9, entre brasileiros e estrangeiros. E a gente vai falar agora com uma integrante brasileira aqui desse grupo, que é a Lia Giraldo, médica, pesquisadora da Fiocruz e integrante do Grupo de Trabalho, Saúde e Ambiente da Abrasco. Olá, Lia, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Marilu, estou à disposição de vocês. Bom, Lia, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de mortos por Covid-19. Estamos chegando aí a quase 500 mil de mortos. A população mais pobre é a mais afetada. Estava vendo agora que pedreiro e faxineira são os que estão morrendo mais, inclusive. Essas pessoas, né, que também que têm trabalhos precarizados, também estão sendo afetados, os negros, indígenas. Enfim, as pessoas que não podem ficar em casa, que precisam sair, né, trabalhar para ganhar aí, para garantir o sustento da família. Nessa realidade que surge mais um fator complicador, como aponta esse relatório, o agronegócio. Esse modelo de produção agrícola deixou o país mais exposto aos efeitos da pandemia, Lia. Vocês tratam a pandemia de Covid-19 como uma sindemia. Vamos começar explicando esse termo? Muito bem. A sindemia é uma junção de duas palavras, sinergia e epidemia. Aí cunhou-se internacionalmente essa palavra sindemia para caracterizar a interação de efeitos relacionado com doenças que interagem entre si e aumentam a sua gravidade. E depois foi se vendo que essas interações não são só nos efeitos, são na determinação também, no processo de determinação. Então, nós temos interações, por exemplo, a gente já sabe que certas doenças e certas situações de saúde agravam a possibilidade da Covid-19 ter um desfecho mais clínico, pior, como, por exemplo, a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares, os problemas de ordem pulmonar pregresso, os problemas neurológicos, né, como pessoas muito idosas que têm Alzheimer, por exemplo. Tudo isso são agravantes que fazem a pandemia se tornar mais séria do que apenas a virose, não é? A gente sabe muito bem também que 80% dos infectados por SARS-CoV-2, que é o vírus, tem uma evolução clínica tranquila, alguns nem sintomas têm, mas 20% pode ter uma sintomatologia e um desenvolvimento clínico da doença que se chama Covid-19, de maneira muito mais grave. E esses desfechos já estão sendo estudados em vários grupos populacionais, mostrando que existe, então, uma diferença epidemiológica em grupos mais expostos e em grupos que têm comorbidades. E aí é onde que a gente vai encontrar as interações também com as condições de vida, que também já estão bastante, condições de trabalho e condições ambientais e as questões relacionadas, por exemplo, à exposição a certos
agentes químicos que afetam o sistema endócrino, imunológico e o sistema nervoso central. É o que acontece também com os agrotóxicos. Então, os agrotóxicos faz parte da produção no modelo do agronegócio. Então, ele tem uma rota, uma via de agravamento da pandemia. A outra via também de origem do agronegócio é a indústria alimentícia, que também é responsável pela obesidade. E a obesidade tem uma vinculação muito importante com a diabetes, com a hipertensão e com a pandemia. A outra rota em que implica também a questão do agronegócio é o desflorestamento e o seu impacto ambiental, porque a gente sabe que essas zoonoses, não só a Covid na sua origem, mas outras zoonoses como foi a gripe aviária, a gripe suína, está relacionada também com o modo de produção animal e com o desflorestamento, porque também o desflorestamento pode permitir o escape de certos vírus que estão no ecossistema em equilíbrio, né? E ele pode escapar, né? Então, a gente tem muitos exemplos de epidemias e de pandemias no mundo que estão vinculadas com esse modo de produção, com esse modo de exposição. E, particularmente, no caso da Covid-19, que é vinculada a esse vírus SARS-CoV-2, a gente, nesse relatório, mostra no contexto brasileiro, porque cada país tem o seu contexto, as vulnerabilidades elas são diferenciais na zona urbana, na zona rural, nas zonas onde vivem os indígenas, na floresta, né? Os povos que ficam com o seu sistema produtivo, cultural, o seu modo de vida completamente perturbado com esse modo de ocupação das terras, como no caso do Brasil, né, que é um dos poucos países no mundo que não teve reforma agrária, e a gente tem a boiada está passando, né? A boiada está passando. E justamente a pandemia, como foi anunciado pelo próprio governo federal, é uma excelente oportunidade para passar a boiada. E o que significa passar a boiada na pandemia? Significa liberar mais agrotóxicos. É isso que eu ia te perguntar, se me permite, Lia. Claro. Realmente, não dá para dissociar o agronegócio do agrotóxico, né? E para agravar ainda mais a situação, o governo, desde o início da pandemia, liberou aí mais de 600 agrotóxicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Visa, está na pandemia com foco aí na autorização também ou não das vacinas para a Covid-19. Agora, qual que é a sua avaliação em relação aos agrotóxicos? Qual que é a postura da Anvisa em relação a esse tema, na sua opinião? Eu falo isso com bastante, vamos dizer, sapiência, porque eu participei de um processo, coordenei um grupo de trabalho que se dedicou, a pedido da Anvisa, em 2009, a revisar 11 agrotóxicos proibidos no mundo e que ainda eram utilizados no Brasil e que parte ainda continua, no sentido de atualizar o registro, se mantém ou não mantém. Porque a legislação brasileira, ainda vigente, que estão tentando eliminar, ela considera que tem efeitos que são proibitivos. Então, se em qualquer lugar do mundo for demonstrado que aquele agrotóxico tem esse efeito proibitivo, como produzir câncer, efeitos fetais, né, no desenvolvimento fetal, né, efeitos de disruptor endócrino, quer dizer, de perturbação do sistema endócrino, esses efeitos eles são proibidos, têm efeito proibitivo. Então,
demonstrado por qualquer meio científico, seja por estudos experimentais em animais ou por estudos epidemiológicos observados em populações humanas, ela tem que proibir no Brasil. No entanto, como o registro de agrotóxicos, ele, quando feito, ele fica eterno, até que você demonstre que tem esses efeitos proibitivos, então, por conta disso, fizemos esta revisão. Então, a gente sabe que a Anvisa, para o tema do agrotóxico, no sentido de coibir, inibir os efeitos, os agrotóxicos que são nocivos, ela leva muito tempo, ela aceita muito mais as evidências que a indústria diz que não tem efeito nenhum, a gente tem que mostrar outros estudos que contrapõem, cria-se uma série de empecilhos. No entanto, para liberar, é bem rapidinho. Então, a gente vê uma mesma agência com dois comportamentos. E a gente viu também com relação à vacina. A gente é favorável, sim, a todo cuidado. Mas esse cuidado tem que ser também para autorizar agrotóxicos. E a gente não vê, é rapidinho para autorizar agrotóxicos e não é rapidinho para autorizar vacina, né? Então, a gente vê o comportamento de uma mesma agência bastante dispare. Internamente, ela tem uma divisão e cada departamento, vamos assim dizer, de cada departamento tem suas regras que convêm a uma determinada situação. Embora, obviamente, a gente é favorável a todo rigor para medicamentos, para vacina, para domes sanitários e para os agrotóxicos também. Mas isso não é o que se vê. Pois é, mas aí, nesse caso aí dos agrotóxicos, Lia, você não acha que também existe a pressão econômica, já que aqui o Sem Brasil, dúvida. né, Sem dúvida. a linha de exportação, né, do agronegócio, E a enfim, gente vê que antes desse atual governo, já existia essa pressão, a bancada ruralista já é muito ativa, ela tem lobby dentro do próprio governo, a gente lembra muito bem de que teve um ministro da Agricultura que tinha o escritório do agronegócio dentro do ministério. A gente assistiu muitas reuniões dentro da própria Anvisa em que o setor regulado tem assento. Se assenta lá para a gente discutir tecnicamente, eles entram lá, assentam, eles têm voz, muita voz, aliás, né? Enquanto que o setor, vamos dizer, que sofre os efeitos, não tem voz nenhuma, não tem nenhum espaço de participação, a não ser quando a Anvisa faz as consultas públicas, que é muito difícil para a população, de um modo geral, participar, ela tem mecanismos também bastante pouco, aparentemente democrático, mas a gente sabe que o acesso às informações e ao modo de participar, enquanto que a indústria monta lobbies, contrata especialistas para fazer a pressão, né? Então, a gente tem, sim, o setor que a gente chama o setor ruralista do agronegócio no Brasil, ele é muito ativo politicamente no sentido do espaço de poder. E eles estão agora nadando em braçada no atual governo, porque esse atual governo realmente abriu a porteira para a boiada passar, desrespeitando a nossa biodiversidade, a nossa legislação ambiental, desregulando a legislação ambiental, fazendo atos criminosos como deixando pulverizar por avião em cima de populações urbanas, no sentido de desterritorializar, tirar a população que está ocupando espaços, porque vive ali há centenas de anos, né? Sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam camponeses que vivem em um determinado lugar, eles forçam agora com bombardeio de agrotóxico aéreo. Isso é guerra química. E isso a gente está vendo em várias comunidades no Brasil, esse ataque aéreo mesmo, com produto químico, e a gente vê a complacência do governo
federal, no sentido de deixar isso correr solto. Faz parte da boiada que está passando. Complacência da Anvisa também, Lia? Olha, a Anvisa, ela tem poder de fiscalização conjuntamente com outros órgãos, como a agricultura, que tem poder de fiscalização, como o ambiente, meio ambiente, que tem poder de fiscalização. São as 3 instâncias com poder de fiscalização, e isso não só no registro e na liberação, mas fiscalização do uso, fiscalização da comercialização, fiscalização dos efeitos, cada um no seu setor. A Anvisa na saúde, o meio ambiente no meio ambiente, e a agricultura em relação à própria produção agrícola. Então, a gente vê que nós estamos absolutamente em um processo avançado de desmonte dos controles e das fiscalizações em nosso país. Então, a gente está, de fato, sofrendo não só a pandemia, mas no ambiente da pandemia, nesse contexto da pandemia, nós estamos sofrendo outros tipos de vulnerações, né, que estão levando a nossa população a uma condição que eu faço coro, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu já tenho 73 anos, com 46 anos de formada e de vida profissional. Eu nunca vi na minha vida, mesmo nos períodos menos democráticos desse país, eu nunca vi um descuido, um desrespeito, uma falta de responsabilidade e uma indução realmente a possibilitar que a nossa população se exponha e com, inclusive, uma perda muito significativa dos seus direitos sociais, as dificuldades, inclusive, com relação ao financiamento, à desestruturação do sistema de saúde, do sistema educacional, do sistema ambiental. Quer dizer, há um processo de seguridade social, do modo geral, é um processo de, vamos assim dizer, deliberada, de uma eliminação de parte da nossa população, justamente a mais pobre, aquela que atrapalharia, não é, o desenvolvimento ultraneoliberal instituído ou que está no cenário ou no desejo de quem está no governo atualmente. Essa é uma situação muito grave que não tem precedente na história do Brasil. Não tem. Gravíssimo, gravíssimo, Lia. Agora, eu queria te perguntar uma questão em relação às pessoas que consomem alimentos, esses que a gente compra no supermercado. Quer dizer, eu já compro orgânicos, me esforço, tento economizar ao máximo para comprar orgânicos. Agora, tem pessoas que não conseguem, inclusive, ter acesso aos alimentos orgânicos e que se alimentam, enfim, com esses, não só alimentos, como produtos alimentícios, né? Como você falou também da indústria, enfim, ultraprocessados e tal. As pessoas, elas estão, por esse relatório, essas pessoas que têm esse contato direto com os agrotóxicos, enfim, que são pulverizadas, ou que trabalham ali no dia a dia, que são mais expostas, a população que vive, que consome a água, que respira o ar, enfim, que está nesse ambiente poluído, né? Agora, as pessoas que estão nas cidades, por exemplo, comprando alimentos no supermercado, essas pessoas também estão expostas, estão vulneráveis, estão mais predispostas também a sofrer com a Covid? Veja, então, como a gente demonstra nesse relatório, os agrotóxicos podem afetar o sistema endócrino, portanto, predispor as pessoas à obesidade, não é? Ela pode, além dos açúcares e da quantidade de sal, etc., que tem nesses produtos, que também é outra via de indução de obesidade, mas tem agrotóxicos que são morbígenos, obesogênicos,
Então, produzem obesidade, porque é disruptor endócrino, produz outras doenças, inclusive diabetes também. Você tem o sistema imunológico pode ser afetado, já tem muitos estudos, então diversos agrotóxicos afetam o sistema imunológico. A gente sabe que a exposição ela não é a um único agrotóxico, é uma mistura de agrotóxicos. Então, a Anvisa tinha um programa que estava funcionando muito bem, que era o PARA. Era um programa de análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos consumidos in natura, não é? Esses que a gente compra na feira, no supermercado, não o processado. E nos processados também tem agrotóxicos, né? Mas esses aí que tinham um programa para fazer o monitoramento de resíduos de agrotóxicos nos alimentos mais consumidos pela população, certo? E esse programa vinha se expandindo, vinha ampliando a sua amostragem e o espectro de agrotóxicos a serem analisados, de resíduos de agrotóxicos. Então, o último relatório desse PARA, ele se diz respeito a amostras colhidas em 2017 e 2018. Foi publicado em dezembro de 2019. De lá para cá, mas já atrasado. Foi publicado um ano depois das análises, né? Então, a gente tem, infelizmente, esse programa está parado, vamos assim dizer, não é? Ele está parado, a gente está sem informação, porque essa é outra estratégia do governo federal na passada da boiada, é tirar as informações, fazer confusão com o sistema informacional, né? Não só ter notícias falsas, etc., mas tirar a informação, né? Ou fazer confusão com os dados, né? Então, o fato, no caso do PARA, desse programa de análise de resíduos, ele está paralisado, né? Esse programa é importante porque ele era um indicador trágico, portanto, a gente não tem a quantidade exata que cada ser humano que consome no mercado consome de agrotóxicos no seu dia a dia. Ele usa parâmetros indiretos, a partir dessas amostragens, para demonstrar ou fazer um monitoramento como se fosse um iceberg, né? Mostrar a pontinha do iceberg. O que está debaixo é muito maior, tá certo? Mas ele é para demonstrar se as medidas de fiscalização, se a legislação está funcionando bem. E a nossa população está, sim, consumindo no seu dia a dia, especialmente, inclusive desde a infância, porque aqueles alimentos que a criança come na sua sopinha, na raspinha, nas suas papinhas, como a cenoura, o tomate, né, a maçã, etc., tem muito agrotóxico. Então, a criança já começa muito cedo. Então, o ser humano, né, no Brasil começa muito cedo a se expor, e existe isso, um efeito crônico, de longuíssimo prazo. Então, obviamente, toda fiscalização ou toda vigilância, ela se dá em cima muito de efeitos agudos. Quer dizer, comer uma quantidade e morrer, ou comer, isso vai ter no suicídio, né? Ou comer uma quantidade, ou numa exposição no trabalho, ou com esses aviões que estão bombardeando, se a pessoa fica doente agudamente. Mas esse comer um pouquinho todo dia leva a doenças crônicas. Então, as doenças crônicas, elas vão atingir diversos sistemas orgânicos. Especialmente importante é o sistema nervoso central, como pode também levar a malformações congênitas, ao câncer, e também fragilizar o sistema imunológico. Agora, Lia, só já que você tocou no PARA, né, no programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, e eu li no relatório, e eu vou querer encerrar aqui com você, que a gente já está no limite, mas eu achei muito importante esse dado que vocês apresentam, que é possível encontrar, né, nos alimentos até 21 agrotóxicos diferentes em um único produto. Sim. É alarmante isso.
porque é impressionante mesmo. Então, no ciclo produtivo, se utiliza o agrotóxico no momento do plantio, usa agrotóxicos durante o plantio e depois da coleta, inclusive, para ter mais, vamos dizer, mais tempo de comercialização. Aí você usa coquetéis, eles usam coquetéis de agrotóxicos, misturados mesmo, e diferentes em vários ciclos. Como isso vai tudo para a terra, e é a seiva que alimenta a planta, ele absorve da terra, esses agrotóxicos estão dentro do produto. Não adianta lavar com bucha, água e sabão, ou deixar de molho, não sei o quanto tempo, porque isso não elimina. Ele pode tirar as bactérias, né? Até é bom, como higiene, você fazer essa limpeza para evitar a parte de contaminação orgânica. Mas o agrotóxico está dentro do produto. Então, ele é sistêmico dentro da fruta, do vegetal. E é tão terrível isso, porque nós precisamos de comer frutas e vegetais bastante para poder nos prevenir do câncer, por exemplo. E com esses agrotóxicos, a gente tem justamente um efeito oposto. Então, nós estamos realmente, também no final do nosso relatório, a gente faz uma chamada da importância que o Brasil ter uma perspectiva agroecológica na sua produção de alimentos, para que o acesso a alimentos saudáveis possa ser para todos, porque o agrotóxico foi induzido por uma decisão governamental na década de 70, nós estávamos na ditadura militar, então foi quando o defensivo agrícola, como eles chamavam na época, era obrigatório para obter o crédito rural. Então, rapidamente, foi imposto ao modo produtivo no Brasil, graças à ditadura militar e à força do agronegócio, esse modo produtivo, porque até a década de 70 a gente não usava praticamente agrotóxicos na produção agrícola. Então, isso é um mandado histórico. Muito bem. Lia, eu agradeço aqui a sua participação, espero contar com você mais vezes aqui no nosso jornal, pela Rádio Brasil Atual e TVT. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Bom dia para vocês também. Obrigada. Bom dia. Falamos aqui com a Lia Giraldo, médica, pesquisadora da Fiocruz e integrante do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Abrasco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.